Sim, né? Como você bem pontuou, o Hamas ele surge em um contexto, né, de oposição à Organização para a Libertação da Palestina, ainda mais considerando que na primeira intifada a Organização para a Libertação da Palestina não estava localizada, né, não estava sediada dentro dos territórios palestinos, né, da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Ela estava exilada na Tunísia após a Guerra do Líbano de 1982, em que Israel adentra o território libanês para lutar contra a Organização para a Libertação da Palestina, né, a OLP. Então, o Hamas ele surge dentro dos territórios palestinos, né? Então, representando o povo palestino dentro no quesito, né, da primeira intifada. E assim ele ganha força. Depois, quando nós temos os acordos de Oslo nos anos 90 e que acabam, né, criando a Autoridade Nacional Palestina, que viria a ser o principal, né, e deveria ser o único representante do povo palestino dos territórios, né, reconhecido por Israel, a Autoridade Nacional Palestina vai ser liderada por um grupo chamado Fatah, que vai ser um grupo político criado por Yasser Arafat, também da OLP, uma grande liderança palestina, historicamente falando, e que vai, né, acabar rivalizando com o Hamas, né, dentro dessa disputa política pela Autoridade Nacional Palestina. Israel, nesse contexto, né, isso após os acordos de Oslo, a gente já está falando mais ao final dos anos 90, Israel vai trabalhar de forma a enfraquecer o Fatah e conseguir dessa forma fortalecendo o Hamas. Né? Então, fortalece o Hamas com o intuito de enfraquecer o Fatah. Como você pontuou, essas são estratégias que já foram adotadas no passado por outros países. Né? Sabe-se que durante a invasão soviética ao Afeganistão, em 1979, os Estados Unidos não só, né, ajudaram como também financeiramente, como também treinaram, né, membros da Al-Qaeda, grupo que organizou os ataques do 11 de setembro de 2001. Então, foi um cálculo naquela época para fortalecer a Al-Qaeda contra a União Soviética, que era o inimigo naquele momento da Guerra Fria, né? E que depois se tornou, a própria Al-Qaeda se tornou um inimigo dos Estados Unidos. Né? Então, é uma situação de que nesse movimento israelense de enfraquecer o Fatah, fortalecendo o Hamas se tornou, né, um inimigo mais implacável para Israel do que o próprio Fatah. Né? Então é uma situação que, obviamente, né, o extremismo ele alimenta o extremismo, ele se retroalimenta. Então, a direita, né, e eu falo de Benjamin Netanyahu, ele sempre foi eleito e reeleito, ele foi o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, porque a figura dele sempre foi entendida como um político habilidoso nos temas de segurança, que ele seria o único a conseguir proteger Israel. Isso eu já ouvi da boca de israelenses, né? Que só o Bibi, né, que é o apelido dele, só ele conseguiria manter Israel e os israelenses seguros, o que se comprovou errado agora. Né? Então, um dos motivos deles ter tanto sucesso político e ser reeleito é por conta dessa imagem que ele conseguiu cultivar de uma liderança habilidosa no campo da segurança. O que eu acredito, e aí é uma tese minha, né? A gente, infelizmente, só vai conseguir uma comprovação real quando documentos forem divulgados e nós conseguimos realmente ver o que aconteceu na falha de segurança. Mas realmente, Israel tem um sistema de segurança e de inteligência que é um dos melhores do mundo. Então, a minha tese sobre o assunto é que o governo teria subestimado e teria desconsiderado relatórios emitidos pela inteligência. Inclusive, né, como já é divulgado na própria mídia israelense, que o Egito também teria emitido relatórios de inteligência e teria informado Israel sobre a possibilidade de um ataque. Então, como já aconteceu no passado, em outros momentos da política israelense, como na própria Guerra do Líbano de 82, que eu citei antes, já aconteceu do governo ignorar certos relatórios da inteligência porque elas não iriam em linha com o que o governo acreditava. Então, esses relatórios podem ter sido ignorados pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Israel, que teriam subestimado a ação do Hamas, o que não, né, se provou um grande erro, né, uma vez que os ataques foram, né, os maiores da história, né, de Israel, até mesmo comparando com guerras interestatais.